Vou continuar no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, e agora no capítulo 12, do verso 8 a 9. É um texto difícil, é um texto que eu vou pedir que você preste atenção. Eu vou apenas ler ele, vou dar uma olhada no que Jesus esperava, vou olhar dois exemplos, um pouquinho para frente, no capítulo 18 e 19, dois exemplos, e depois eu vou voltar para o capítulo 12 para você entender esse fechamento aqui, que é um pouco... O texto é difícil, o texto é difícil. Difícil de entender? Não, difícil de ler e assimilar. O texto é difícil. O texto diz assim, capítulo 12, verso 8. Eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. É um texto difícil, verdade? Complicadíssimo para se ler e pensar sobre conversão, mas é exatamente isso, daqui a pouco eu volto para ele. Quando Jesus tem um caminho definido, ele tem uma caminhada com os seus discípulos, e essa caminhada que ele faz com os seus discípulos, ele tinha algumas exigências. Então Jesus não fazia uma caminhada só porque ele era um cara legal. Não, ele tinha algumas exigências que eram assim, bem evidentes na sua caminhada. Uma delas é de que, se você quer me seguir, ele dizia isso para os seus discípulos, você esteja pronto para se desprender de algumas coisas. Por exemplo, se você decidir me seguir, prepare-se para deixar pai e mãe e família. É até um pouco chocante isso, né? Para você me seguir, você precisa se desprender também dos seus recursos, dos seus bens. Vamos olhar daqui a pouco 2 casos sobre isso. Para você me seguir, você precisa se desprender do seu conforto. O seu conforto não pode estar em primeiro lugar. Se Jesus coloca esses itens todos na questão do seguimento, se Jesus coloca essas questões todas na questão do seguimento, ele está dizendo o seguinte, aquele discípulo, aquela discípula que faz o caminho de Jesus, no primeiro momento precisa se desprender de algumas coisas, precisa deixar de lado família, bens, até mesmo amigos. E ele vai contando outras passagens que ele vai colocando outras coisas. E por que isso? Ele fala assim, aquele que não deixar pai e mãe me seguir não é digno de mim, por exemplo. Por que ele faz isso? Ele está dizendo o seguinte, o seguimento, ele tem que ser de uma prioridade na vida do discípulo, de um jeito que nada dessas coisas que consideramos importantes, deve ser mais importante que ele. Viram? Vou repetir. Para Jesus, o segmento do seu discípulo, discípula, precisa desprender de um jeito dessas coisas, porque nada dessas coisas que é considerado importantes, como família, amigos, recurso, moradia, tudo isso é importante, nada disso deve ser mais importante do que Jesus. Se nós entendemos isso, irmãos, nós entendemos o Evangelho. O Evangelho é assim. O Evangelho é tão radical que Jesus vai chegar numa parte e vai dizer o seguinte, olha, aquele que diz que é meu discípulo, que me ama, que me segue, precisa negar a si mesmo, pegar a sua cruz e me seguir. Ele está dizendo que o desprendimento é tão radical, de família, de bens, de moradia, de amigos, de conforto, ele é tão radical que a pessoa precisa se desprender de si mesma. De si mesma. E quando se fala de si mesma, está dizendo o quê? Os seus desejos, as suas vontades, o seu querer, tudo isso. Por isso que a exigência de Jesus é radical. Às vezes as pessoas pintam Jesus como um cara muito legal, muito bacana, descolado, sabe? Paz e amor e tal. Mas a exigência do discipulado, ela é muito forte. Ela é muito forte. Ela é de uma contundência assim tremenda. E aí, quando nós entendemos a questão de conversão, nós precisamos compreender algumas coisas. Esse texto faz parte disso. Mas a conversão para Jesus é o seguinte, a conversão para Jesus é a pessoa que assume os imperativos éticos que ele propõe. Eu falei muito complicado, vou explicar. Jesus propõe algumas coisas.
ele propõe algumas coisas. Quer ver algumas coisas que ele propõe? Amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e amar ao próximo como você mesmo. Isso é um imperativo ético para Jesus, ele não abre mão disso. Isso é uma proposta, aquele que me segue, aquele que me entende como seu discípulo e discípula, deve amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e amar ao próximo como a si mesmo. Aí o discípulo vai dizer, mas o que é isso? Você resumiu a lei? Exatamente, a lei é exatamente isso. Conversão para Jesus, então, é a pessoa que assume os imperativos éticos que ele propõe. E quando eu assumo os imperativos éticos que ele propõe, eu faço o caminho do seguimento. Ficou pedagógico, né? Faço o caminho do seguimento. Se eu não assumir o imperativo ético que Jesus propõe, para Jesus eu não sou convertido ao seu caminho. Se eu não consigo assumir aquilo que ele propõe de imperativo ético, que ele entende que é o correto a ser feito, eu não sou convertido ao seu caminho. E aí, irmãos, compromisso ético com Jesus é o mesmo também de fazer a relação, eu vou tomar muito cuidado com isso, mas é o mesmo de fazer a relação também com salvação. E nos evangelhos, o salvo, o convertido, é aquele que faz o compromisso ético do caminho de Jesus. Salvação nos evangelhos é diferente de salvação em Paulo. A salvação para Jesus é aquela pessoa que viu Jesus, decidiu segui-lo, assumiu o compromisso ético que ele propõe, logo é convertido e salvo. E é engraçado, né? Porque quando nós olhamos algumas coisas, nós vamos ver o seguinte. Por exemplo, você está com a sua Bíblia aberta em Lucas, capítulo 18, eu vou ler do 18 até o 30. Olha só, isso aqui é importante, hein? Certo homem importante lhe perguntou, Lucas 18, verso 18. Certo homem importante lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Uma boa pergunta, uma ótima pergunta, né? Boa. Por que você me chama de bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e honra tua mãe. A tudo isso tem obedecido desde a adolescência. É por isso que as pessoas colocam aqui como o jovem rico. É nada, ele é um homem formado, mas que desde a adolescência ele já faz isso. Por isso que coloca o jovem rico. Ele é um homem formado. Ele continua. Tenho feito isso desde a minha adolescência. Verso 22. Ao ouvir isso, disse Jesus, falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Tesouro nos céus, vida eterna, salvação, conversão. Está tudo misturado aqui. Verso 23. Ouvindo isso, ele ficou triste. Triste, porque era muito rico. Vendo entristecido, Jesus disse, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram, presta atenção agora, queridos, quem pode ser salvo? Os discípulos, todo mundo, olha, se está sendo complicado para esse camarada aí, que já faz as coisas tudo certinho desde quando é jovem, desde quando é adolescente, quem é que pode ser salvo então? Agora vem o ensinamento de Jesus, que é muito importante para entender conversão e salvação nos evangelhos. Quem pode ser salvo? Uma boa pergunta. Jesus respondeu, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Ou seja, salvação só vem de Deus. Ponto. Não tem conversa. Pedro, então, claro, tem que ser ele, porque ele é o porta-voz. Pedro, então, toma a dianteira e disse, nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. O que ele está dizendo? Nós assumimos o compromisso que você está propondo. Nós entendemos que tu és o Messias e assumimos o seu caminho. Então, o que nós queremos saber é se nós vamos ter também essa salvação aí que esse homem acabou de perguntar para ti.
Se nós deixamos tudo e vamos te seguir, ele está dizendo o seguinte: nós deixamos para trás a nossa família, nós deixamos para trás o conforto da nossa casa, nós deixamos para trás os nossos bens, nós deixamos para trás os nossos amigos, nós deixamos para trás a nossa profissão. Todo mundo abriu mão disso tudo. E agora estamos atentos para ouvir o que tu está propondo. É isso. Então nós queremos agora entender se a salvação é possível ou não naquilo que você está propondo. Por isso a pergunta. E aí vem Jesus. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, lá vai de novo, casa, mulher, irmãos, pai ou filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era, muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Viu? Está muito claro, né? Está claríssimo isso aqui. Ele repete novamente. Você que abriu mão de tudo isso, desprendeu de tudo isso, decidiu fazer o caminho do seguimento de Jesus, saiba de uma coisa: isso que você está fazendo é conversão. E aquilo que você está fazendo, no sentido de ser convertido ao caminho de Jesus, começa agora e tem o seu desfecho lá, na eternidade. Eu acho que aqui o Pedro deve ter entendido, né? O que ele está dizendo. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: o homem rico, ele está preocupado com outra coisa. Por quê? Porque a riqueza ainda é uma coisa que ele se agarra, que ele se prende. Ele não consegue viver a vida dele sem a riqueza, Gisonias. Ele não consegue. E isso o agarra de um jeito que impede dele fazer o seguimento de Jesus. Então, para uma pessoa ser convertida, primeiro ela precisa se desprender de tudo aquilo que vocês se desprenderam. E ele faz uma lista. O que vocês se desprenderam? Versículo 29. Casa, mulher, irmãos, pais, filhos, por causa do reino de Deus. Se não consegue desprender disso, fazer o caminho do discipulado, assumir o compromisso ético com Jesus, não tem conversão. Eu quero assim, às vezes eu queria que nós tivéssemos aqui igual aquelas placas de shopping, sabe? Aí o Vitor, mais uma vez, já trabalha pra caramba, né? Quando eu falasse uma frase assim, ele colocava naquele luminoso piscando, sabe? Assim como você vai a algum lugar e precisa tirar o carro, o seu carro está atrapalhando, aí coloca a placa lá do carro para você saber que é o seu, fica piscando, sabe? Chamando a sua atenção. Eu queria que essa frase estivesse nesse letreiro assim, Vitor, piscando. Para dizer o seguinte: olha, aquela pessoa que não assume o compromisso ético que Jesus propõe, não é convertida a Jesus. Piscando. Piscando. E aí, Lucas, de propósito, coloca um segundo ponto. Coloca no segundo ponto, que é o capítulo 19, versículo 1. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, de propósito, tá bom? Rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Isso aqui é bom demais. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospeda na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. A lei dizia que podia devolver 2 vezes se você tivesse defraudado alguém. Ele está dizendo que devolveria 4 vezes mais. Jesus disse, preste atenção, Jesus disse, verso 9, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O que Jesus está dizendo? Aquele que me recebe, entende o que eu estou propondo,
assume o compromisso ético que eu estou propondo para ele. Essa pessoa que consegue compreender isso é convertida. E já que ela é convertida, ela tem a salvação. E salvação aqui não é uma questão meramente pós-morte. Tá bom, meu irmão? Você já entendeu isso, né? Porque é a questão do homem rico. Ele quer saber o seguinte: o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Ou seja, depois dessa minha vida boa que eu levo aqui, com a minha riqueza, com tudo que eu tenho de bom e do melhor, eu quero só me preocupar com o que eu vou fazer depois. Salvação para Jesus é algo que acontece na história, em que sinais de libertação precisam ser concretizados, precisam ser dados. E uma vez que sinais de libertação são dados na história, quando os discípulos assumem o compromisso ético com Jesus, e aquilo que ele faz contribui para que a salvação esteja entrando na história. E agora que nós lemos esses dois episódios, nós voltamos para o capítulo 12 de Lucas. Nós entendemos que o capítulo 18 do Homem Rico, com a pergunta: o que eu posso fazer para ser salvo, né? Para ter a vida eterna? Jesus vai dizer o seguinte, que os discípulos de Jesus já experimentam a salvação quando eles assumem o compromisso que Jesus propõe. Com Zaqueu, nós entendemos o seguinte, que o compromisso ético que Jesus propôs para Zaqueu, que ele era um publicano e, portanto, ele havia levado dinheiro de maneira desonesta de outras pessoas, quando ele toma essa atitude, Jesus vai dizer: olha, tem salvação aqui, porque este aí entendeu o Evangelho, se converteu e está fazendo o seguimento do caminho de Jesus. E aí, quando nós voltamos para o capítulo 12, eu vou ler novamente. Porque assim, conversão para Jesus é assumir o seu caminho. E o seu caminho envolve libertação, salvação, comunhão, perdão, amor, tudo isso. E aí quando nós voltamos para o capítulo 12, ele diz assim, ó: eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Vamos entender isso aqui, irmãos. Todo o capítulo 12 de Lucas é sobre os discípulos. Todo o capítulo 12 é sobre os discípulos. E na primeira parte, Jesus vai colocar algumas situações para eles. O versículo 4, aí mesmo, do capítulo 12, Jesus já abre a conversa dizendo o seguinte: eu lhes digo, meus amigos, vocês são meus amigos. Vocês são aqueles que caminham comigo, que está fazendo o caminho do discipulado junto comigo, aquele que eu estou propondo para vocês. E quando ele coloca vocês são meus amigos, ele está dizendo o seguinte: se você, que é meu amigo, que já entendeu a minha caminhada, que já compreendeu um pouquinho daquilo que eu estou propondo para vocês, que já assumiu alguns compromissos que eu tenho dado para vocês, algumas coisas vão ser fáceis para vocês, não vão ser difíceis. Por exemplo, não vai ter nenhuma dificuldade para vocês de quando vocês tiverem a oportunidade, vocês me confessar. Porque assim, se vocês são meus amigos, se vocês já estão caminhando comigo, se vocês já assumiram o compromisso ético que eu estou propondo para vocês, não vai ter nenhuma dificuldade quando vocês estiverem diante de outras pessoas, vocês me confessar. Confessar o quê? Confessar que me conhece, confessar que sou Senhor da vida de vocês, confessar uma série de coisas que é preciso fazer com aquele que conhece Jesus. Esse é o primeiro aspecto. E ele continua dizendo aqui, versículo 7, mesmo capítulo 12. Ele está dizendo o seguinte: olha, se vocês são meus amigos e vocês estão caminhando junto comigo, saiba de uma coisa: eu vou cuidar de vocês assim de uma maneira muito especial. Eu não vou deixar vocês na mão de jeito nenhum. Vocês até podem me deixar na mão, mas a minha fidelidade vai ser com vocês sempre. E o cuidado que vou ter com vocês é tão especial que extrapola qualquer coisa da natureza. Por exemplo, versículo 7. Até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Não é que Deus está contando meu cabelinho, agora ele contou menos um para eu tirar, entendeu? Não é isso.
Então, na hora que você vai pentear o cabelo, oh meu Deus, quantos cabelos tem agora, hein? Já saiu um tufo na... Não é isso também, não. Ele está dizendo o seguinte, o cuidado de Deus, ele é tão extraordinário com aqueles que são seus discípulos, que se desprenderam de um monte de coisa, de família, de tudo, para seguir Jesus. O cuidado dele é tão extraordinário, que até mesmo os fios da sua cabeça, ele cuida. Já que vocês são amigos. Viram? É do cuidado que ele está falando. Aí vem ainda o versículo 7, continuando. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Por quê? Porque ele está falando o seguinte, que Deus cuida dos bichinhos de um jeito tão afável, né? Que ele não vai cuidar de você, não vai cuidar de nós. Então ele está dizendo o seguinte, são meus amigos. E quando decidem me seguir, se desprendendo de uma série de coisas, e assumem o compromisso ético que eu tenho proposto, são convertidos, e já começaram o processo de salvação. E essas pessoas, digo, não precisam ter medo. Vou cuidar de você de um jeito muito especial, que até mesmo os seus cabelos eu vou saber quantos são. Está falando de inteireza, está falando de completude, de cuidado. Esse é Jesus, irmãos. E aí, ele vai dizer assim, quem tem a oportunidade de confessar Jesus, vamos lá, quem tem a oportunidade de confessar Jesus, de falar de Jesus, da amizade que tem com Ele, do cuidado que Ele tem dado a você e a mim, quem tem a oportunidade de falar de Jesus, independentemente da situação que seja, e faz isso, é bênção de Deus. Agora, quem tem a oportunidade de confessar Jesus e não faz, Jesus está dizendo, você está cometendo um gravíssimo erro. É um erro muito grave que você está cometendo quando você tem a oportunidade de dizer para os outros daquilo que eu tenho realizado na sua vida. Viram? Por isso que o texto é complicado. É um erro. Sabe aquela situação, irmãos, que você está diante de você e o Espírito Santo te incomoda, te fala. E você se esquiva? É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Para Jesus é o seguinte, a sua ação, a sua maneira de lidar com Ele, a sua ação revela o quanto você está comprometido com o seu caminho. Com o seu caminho. É por isso que tem muitos pastores que não gostam de pregar a Bíblia. É verdade. Porque assim, se prega uma coisa dessa aqui, complica o meio de campo, né? Porque complica. Mas assim, não é difícil entender. Quem são amigos de Jesus aqui? Levanta a sua mão. Olha aí. Quem está entendendo que Deus tem cuidado da sua vida? Levanta a sua mão. Olha aí. Agora, por que cargas d'água? Por que razão você não iria confessá-lo? Por quê? Há alguma razão nisso? Não há. Então é muito simples. Agora, se queremos fazer igual o homem rico, aí é outra história. Se tem alguma coisa que ainda nos prende, é outra coisa. Agora, se nós somos amigos de Jesus, se nós fazemos o caminho do discipulado, se nós assumimos o compromisso ético que Ele propõe, nós estamos num caminho de conversão, vai ser a coisa mais natural e normal do mundo, confessar Jesus diante dos homens. Por isso, conversão para Jesus é todo aquele que faz o seu caminho que Ele está propondo para os seus discípulos. Que Deus abençoe a nossa